Então, isso aqui, ó, esse é o nosso cronograma aí da aula. Então, por que ler? Teve um motivo para eu começar a ler a Bíblia inteira, que foi assim, que foi o que me provocou, que foi o que me deixou muito bravo, e é esse propósito que eu fiz. Eu fiz essa aula assim, eu não divulguei muito essa aula, eu sabia que ia ter poucas pessoas, mas que esse ia ser o começo desse processo. Eu vou ensinar vocês como ler, como vocês fazem isso, para vocês ganharem independência, né? Eu tenho certeza que vocês ouvem falar de Deus, vocês repetem, mas ler a Bíblia inteira vai te dar independência e conexão direta, né, com Deus, do que ao invés só de você ficar ouvindo outras pessoas falarem. E o terceiro ponto é o mais forte. O que vai acontecer depois que você ler? Porque é o que vem com tudo. E aí eu vou falar sobre coisas, ganhos pessoais, familiares, financeiros, né, porque isso me fez criar empresas gigantescas. Hoje eu opero assim no mundo inteiro por causa disso. E aí depois vou fazer um desafio e também vou dar alguns alertas assim do que vai acontecer depois que você lê, tá? Felipe, faz quanto tempo que você leu? Que você fez isso? 3 anos. 3 anos, ok. 3 anos. Então, por que ler? O que me deu start, assim, de eu falar assim, eu tenho que ler isso aqui, né? Porque eu fiquei muito puto. Eu fiquei muito bravo. Porque eu estava ouvindo, né, aquilo... Eu comecei, assim, a mentorar, a ver muita live do Pablo Marçal, né? E aí, cara, eu achei muito interessante, assim, que eu nunca tinha me aprofundado, eu fiquei muito puto. E é isso que eu gosto de deixar as pessoas muito bravas porque elas não fizeram isso também. Do mesmo jeito que eu fiquei lá atrás, eu tenho certeza que muita gente que anda comigo fica muito puto também de não ter esse conhecimento. Eu fiquei muito puto que eu tinha estudado tudo, né? Eu tenho formação em exatas, biológicas, humanas, artes, e eu falei, por que eu nunca li a Bíblia? Por que eu não sei? Por que nunca me estimularam? Eu estudei em colégio católico, eu falei, por que eu nunca li a Bíblia inteira? Então, é sempre a interpretação, é sempre alguém te falando, né? O que a interpretação deles, né? E aí, a primeira provocação que eu faço para quem nunca leu a Bíblia, eu falo assim, se você for apresentar o seu TCC, né? Você tem o seu trabalho lá, você está o ano inteiro fazendo o seu trabalho. Você passou um ano fazendo o seu TCC. Aí você vai lá, o professor dá uma nota no final e fala assim, ó, você tomou, tô te dando 5,5. Eu gostei, mas eu não gostei muito. Aí você vai falar assim, professor, mas você leu meu trabalho? Aí ele falou assim, não, eu dei uma passada, li algumas coisas. Li o resumo, perguntei para os outros professores o que eles achavam, e estou dando 5,5. Você aceitaria essa nota? Ninguém nem leu. Né? Você aceitaria você avaliar, ele avaliar o teu trabalho, né? Então, e aí eu pergunto para eles, e como é que você avalia a tua religião? Como é que você concorda com ela? Hoje você segue ela, você vai na igreja, você ouve as pessoas, se você mesmo nem leu esse trabalho que Deus preparou para você. O TCC a Bíblia é o TCC de Deus. Então, é isso ou seja, isso nos faz cair numa hipocrisia completa, né? Eu me senti um hipócrita. Como é que eu vou falar de alguma coisa que eu nunca li? Como é que eu vou julgar alguma coisa que eu nunca li? Como é que eu vou falar que eu concordo, que eu discordo, se eu não sei? Né? Então, como é que eu vou criticar alguma coisa? Como é que eu vou ousar falar eu concordo ou não concordo? Na verdade, é muito forte, né? Então, É forte. Você sabe que ontem eu estava fazendo aquele curso que eu te falei, e aí uma menina entrou numa live como esta, né? uhum, E aí
o Elton pediu, né, se ela tinha tido o resultado, ela falou que não tinha tido. Depois de um ano dele, falou, mas você fez isso. Aí eu não consegui fazer. Então, é mais ou menos assim, não fez, quer ter resultado, não lê, como você falou, e quer ver os milagres, as coisas, não existem, né? Exatamente. Então e aí naquele momento eu me toquei que a gente vive os 10 mandamentos, a gente sabe tudo o que é certo, o que é errado por aquilo, né? A gente tem as nossas pré-definições, tudo foi ensinado para a gente a partir daquilo, a gente vive o nosso calendário por causa daquilo, 7 dias por semana, os anos são contados a partir de Cristo e a gente nem sabe. E como é que é possível isso? Isso é muito absurdo, né? Muito absurdo. E aí isso me deixou muito bravo e falei assim, eu vou ler e só vou parar no dia que eu terminar. Então isso foi minha grande motivação. E aí eu descobri que existiram muitos cientistas, né, que estudaram, e eles estudaram com o propósito de realmente provar que estava errada a Bíblia. Porque eles eram ateus, eram críticos, eram não sei o que. Eu vou provar que existe alguma coisa errada aqui. Teve um cientista que ele quis provar a localização das cidades, ele quis provar a métrica, né? Tem um livro da Bíblia que mostra, nossa, é aquilo, é o mais difícil de ler. A hora que ele fala e passa páginas e páginas, só falando quantos metros tinha um templo lá. Sabia que tem um livro falando só isso? É E aí, Deuteronômio, acho que é, não é? eu não lembro agora, mas, cara, e ficar falando que a medida digital e as medidas e tal, cara, uma coisa que você fala, por que isso aqui está escrito aqui, né? Mas você continua, e vai destravando e entendendo as coisas. Então, esses cientistas que foram atrás para tentar provar o que aconteceu com todos eles, no final sempre se tornaram cristãos e falam assim, não tem como, isso é verdade. Então eu falo para eles, se você acha que é mentira, ou você não leu ou você estudou pouco. E, então, por que a gente vai ler? Qual que é o grande motivo que a gente vai ler? Qual que é o grande mandamento? É ali que eu entendi como que a gente vai estudar, como é que a gente vai amar a Deus, né? Quando em Mateus ele pergunta, né, um seguidor pergunta, qual que é o grande mandamento da lei para Jesus? E aí Jesus fala assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Só que aí eu só olhei para esse versículo a hora que eu tinha lido toda a Bíblia, que eu lembrei. Ou seja, são 3 coisas que você tem que fazer para amar a Deus. É com o teu coração, a tua alma e o teu entendimento. E aí eu falei assim, pô, acho que eu avancei bastante no entendimento, né? Tem pessoas que falam, eu acredito, tem pessoas que têm bom relacionamento com Deus, tem pessoas que falam, não, eu tenho, né, outro dia eu conversei com uma menina que falou assim, eu nunca li a Bíblia inteira e acho que eu nem vou ler, mas eu tal e tal e tal, né? Então ela falou tudo que ela devia com Deus, e aí eu falei para ela assim, você conhece o grande mandamento? Aí ela, qual que é? Eu falei, isso. Então o entendimento significa que você tem que estudar, você tem que se aprofundar. E aí eu entendi uma relação, porque quando você conhece uma pessoa, o sofrimento dela, o que acontece? Quando que você não gosta de uma pessoa? Geralmente quando você não conhece, né? Justamente. E quando você conhece, você fala, não, peraí, tem uma justificativa para essa pessoa ser assim. Talvez você ache essa pessoa horrível, mas na hora que você entende ela, você passa, é difícil não gostar, né? Ou seja, você entendeu ela. Então, quem entende, ama. E quem ama com o coração, busca entender. Não é verdade? Se você ama uma pessoa, se você ama uma pessoa, você quer saber mais sobre ela. Você quer entender, você quer ir fundo.
Aí eu entendi o coração e entendi o entendimento. Por quê? Eu amo com o coração, às vezes, sem nem saber o que que é. Às vezes você ama pessoas e você nem sabe o que ela é, mas você só ama. E aí você busca profundidade através do entendimento. E aí o que que vai acontecer? O terceiro fator, isso vai transbordar para a tua alma. A alma é o último, porque a alma é muito mais profundo do que a tua emoção e a tua razão. Então esses três fatores é a razão, a emoção e a alma, que está acima dos dois. Então, ninguém dá atenção para ela, né, Felipe? exato. Só que a gente, na nossa realidade, a gente a gente consegue viver a alma de uma forma visível, plena, da forma como a gente está, limitada? Não, né? A gente não consegue alcançar a alma assim, desse jeito. A gente consegue alcançar as nossas emoções e a gente consegue alcançar a nossa razão. Isso está muito mais acessível, né? Então, como que a gente vai? Como que você percorre o caminho? Pelo que está mais acessível para você. Então, a razão e o entendimento, à medida que você mergulhar nessas duas coisas, na emoção e na razão, que é o entendimento, que é o estudo, isso vai começar a transbordar e a aprofundar em você. Aí a tua alma vai ser o terceiro fator, que vai como se fosse uma energia se enchendo. Gostou? Interessante. Porque, na realidade, é na alma que vive todas essas emoções e essas coisas que, depois que você começa a aprender sobre a mesma palavra, aí é que vem vindo a transformação, né, Felipe? Exato, exatamente. É algo que vem assim de uma forma, a alma que é uma coisa que você fala assim, acessa a sua alma agora. Você não consegue, você não tem acesso. Mas a nossa vida é uma expressão da alma, né? As nossas emoções, nossos medos é uma expressão da alma. Mas como que a gente preenche a alma? Pelos canais que a gente tem acessível. Então, olha que interessante, Deus, ou Jesus não falou assim, você será bom se os teus olhos forem bons. Ou seja, ele falou pelo entendimento, pelo visível. Você começa olhando coisas boas, você começa vendo e procurando coisas boas. Aí, o que vai acontecer? Vai transbordar para a tua alma. Exato. Muito lindo, né? Muito lindo. E aí, isso vai acontecer o quê? Quando você tiver controle, ou muito mais controle, porque é difícil que você vai assumir total controle depois que ler a Bíblia, você não vai entender muita coisa, né? Eu acho que devo ter entendido 5% com perfeição, mas eu posso falar agora com propriedade sobre as coisas. Então, essa propriedade, você poder falar isso é muito forte, muito bom para você. Falar assim, eu fiz. Agora eu posso falar. E aí isso vai fazer você parar de idolatrar certas pessoas e coisas que as pessoas falam, sem ter nem entendimento sobre isso. Você nem sabe o que elas estão falando, se elas estão certas. Verdade. Você nem sabe. Então, se você não sabe, olha, agora que eu tive esse entendimento, se você não sabe se aquilo é verdade, você está idolatrando ela sem nem saber o que ela está falando. Não sabe. Né? Por isso que tem muita gente sendo enganada. É. Sim. E aí você vai ganhar autoridade, independência, né? Conexão direta com Deus. Então eu tenho buscado, às vezes, eu tenho buscado recentemente a olhar para a palavra, hoje eu li um salmo, eu falei, agora todos os dias eu estou orando em cima da Bíblia, eu falo assim, eu quero ver dentro da palavra, assim, tudo o que você tem para mim. E aí cada vez, meu Deus, tem sido cada vez mais profundo, assim, o meu entendimento. Mais libertador, né, Felipe? Hoje, por exemplo, saiu um salmo
que eu nem sei o número que era, mas ele falou assim, tudo que a palavra do Senhor é pura. A palavra do Senhor é pura. Então, aquela palavra, ela representa a origem de tudo, né? E aquilo é a conexão direta com Deus. Aquilo é a verdadeira, aquele buscar dentro da palavra é a conexão com Deus. Né? E você vê como a coisa transborda ali do entendimento para a emoção, aquilo transforma a tua emoção, depois aquilo transforma a tua alma. Muito legal, nossa. É apaixonante, né? Completamente. Para quem está com o coração aberto e quer entender algo mais na sua vida, isso é transformador. Sim. Então, vamos lá. Agora, finalmente, como ler? O que eu fiz para ler? Eu fiz... Depois eu vou falar isso. Eu peguei na hora ali um app, um aplicativo. Eu não li na Bíblia de papel, né? Então, eu escolhi um app que era interessante ali para eu ler, que eu me sentia bem lendo. Busquei, tem vários apps, né? De leitura de Bíblia. Eu li no Android, então, assim, até hoje eu não gosto tanto do app que eu tenho no iPhone. Eu tenho que procurar um melhor para o meu iPhone, assim. E ali eu comecei a ler. Porque aí no app eu carregava em qualquer lugar e eu estava toda hora lendo. Então, acredito que é muito importante ler no aplicativo do que no papel, que você não vai conseguir. E depois eu vou falar também sobre você saber, porque você tem que ler e você tem que saber até onde você leu, quanto você leu, né? Porque quando eu comecei a ler, eu pensei o seguinte, pô, são 66 livros aqui, eu fiz um cálculo. Eu falei assim, eu vou ler um livro por dia. Então você tem que colocar uma meta e você tem que controlar essa meta. Senão você vai se perder e você não vai terminar. Isso é muito importante, ter o aplicativo e você fazer um planejamento ali daquilo. Nunca tinha pensado nisso. Você tem que planejar. Você tem que pegar ela e falar assim, olha, beleza, e eu acho que essa é a métrica ideal, um livro por dia. É o que eu recomendo. Depois eu vou falar em cálculo de horas também, dá para calcular por horas. Você lê, né? E você, legal, eu li esse livro, eu demorei, você tem que fazer o teu cálculo. Eu li tanto hoje, às vezes você não aguenta, você bota a meta, você não aguenta e fala assim, amanhã, aí você compensa, né? Nos outros dias você tem hora sobrando. Hora sobrando, então, aí você vai continuar, né? Aí, ler em voz alta. O que aconteceu? Foi o que mudou o meu jogo. Por quê? Foi o que esse é o principal fator. Ler em voz alta. É o mais importante. É o João que chegou aí, João? Sou eu, meu mano. E aí, bom demais? Tamo indo. Feliz domingo pra nós. Boa demais, mano. Cara, você chegou no código principal, mano. Você teve sorte. Glória a Deus, irmão. Bora. Então, eu fiz ler em voz alta vai fazer o seguinte. Isso é muito complexo. Muito complexo. Por quê? Você passar o olho e absorver, você vai absorver a palavra. A palavra vai entrar. Mas não vai acontecer uma coisa, um ciclo. O que é esse ciclo? Quando a palavra entra, que você olha para a palavra, você tem que fazer agora o processamento mental. Isso lá na frente, lá quando eu explicar o que vai acontecer quando você lê, depois que você lê, isso vai mudar tudo. Tudo. O domínio que vai fazer a diferença de você ler em voz alta
ao invés de você só ler, é o grande jogo que eu vou falar aqui. É o grande jogo. Porque quando você lê, a palavra só entra. Agora, quando você entra, você interpreta e você fala a palavra. E aí, quando você, assim, você vai sentir, você só vai sentir o poder da palavra quando você falar. Quando você declamar ela. Porque imagine o seguinte, né? Tá lá na palavra que Deus disse, haja luz. E a luz se fez. Quando você... dá até vergonha de falar essas coisas, quando você está lendo. Dá até vergonha. E você sente assim, tão, até aí você vê o quanto você é fraco. Porque você fala... Uma coisa é você só ler, legal, tá, eu li aqui a palavra, mas você fala, haja luz, e você... Porque você vai ter 1% do sentimento que Deus teve quando ele criou a Terra, que é ele falar e criar. Uau, isso é top, Felipe. Né? Então, cada palavra de Jesus, você não vai estar só lendo o que Jesus falou. Você vai estar falando a mesma coisa que ele falou. Entendeu? Cara, esse eu arrepio demais de falar. Imaginem você falando as mesmas coisas que a Bíblia... Agora eu quero que vocês imaginem. Se você vai ler a Bíblia inteira e você vai falar a Bíblia inteira. Olha isso, a diferença. Entenderam? Falar a Bíblia inteira. Ou seja, você declamou tudo aquilo que está lá, da tua boca. E aí vai passar tantas coisas e tantos sentimentos pela tua cabeça, de você ter falado isso. Teve dias assim que eu estava lendo, eu estava sozinho na praia, assim, sempre eu e meu cachorro, né? Só eu e ele caminhando na praia, assim, ó, praia deserta lá em Floripa, o João sabe como é que é. Cara, eu gritava o que estava na Bíblia. Porque deu vontade, porque, cara, você estava num ambiente livre, sabe? Uau. Eu gritava. Porque, cara, simplesmente você vai destravando aquilo ali. E você vai liberando toda aquela palavra. E isso vai como também, como desentupir um cano. Porque a nossa fala está travada. O teu pensamento está travado. E você falar aquilo é dezenas de horas de fala. É muito forte. Entenderam? Forte mesmo. Nunca tinha pensado assim. É muito, muito poderoso. Então, por exemplo, isso destrava o quê? A vergonha, destrava a oratória, destrava você sentir o poder da palavra. Cara, são dezenas de travas que aquilo... O sentimento é indescritível o que acontece quando você faz isso. Indescritível. Vou começar. Então façam isso. Para terminar, uma outra coisa que era mais importante. Porque quando você fala, na verdade, você não faz dois processamentos, que é ler e falar. Quando você lê e fala em voz alta, o teu ouvir, agora você ouviu duas vezes. Você ouviu duas vezes. Verdade. Aí você está lendo, falando e ouvindo de novo. E aí o que acontece com a palavra? Ela virou um ciclo dentro da tua, assim, ó, como um giro dentro do teu processamento. Né? A gente estava falando agora sobre o grande mandamento. A gente falou sobre isso aqui, ó. Qual que era o grande mandamento? Então, Jesus falou assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Então, quando você faz esses três processamentos que eu falei, você passa a ter o entendimento e você
aquilo passa pelo teu coração também, porque você começa, o sentimento ele se expressa. Entende? Por causa disso aqui que eu falei aqui, ó, do ler em voz alta. É isso que muda o jogo. Que vai fazer, porque a tua cabeça é uma máquina de processamento. Você tem bloqueios por causa que a tua mente está bloqueada e acreditando em várias coisas. Então, quando você faz isso, você esquece tudo o que está acontecendo na tua vida. Agora você imagina você passar, às vezes, 4, 5 horas deixando de processar todas as besteiras que tá na tua cabeça para só colocar a palavra de Deus. Desse jeito. O quanto que a tua cabeça, teus sentimentos vão limpar. Entenderam? E isso você pode falar com autoridade porque você passou por isso, né, Felipe? Exatamente. Então, vai acontecer uma verdadeira limpeza na tua mente. Eu vou falar mais para frente que a nossa mente, ela tá o tempo inteiro querendo repetir coisas e falar coisas. A gente quer ficar falando. A gente quer as nossas opiniões. A gente tem as nossas crenças que a gente quer ficar repetindo elas. A gente é viciado nisso. E aí o que acontece? Você fazer isso que eu falei, às vezes eu cheguei a passar. Por quê? O que acontecia comigo? Eu saía andando em Florianópolis. Quando era o fim de semana, eu trabalhava, né? Então eu lia mais ou menos de 2 a 4 horas por dia, no dia da semana. Só que chegava no fim de semana, eu lia 5, 6, 8, 10 horas falando. Porque, não tinha porque eu falei assim, eu não vou fazer mais nada na minha vida, eu só vou fazer isso. Então, você passar esse tanto de horas simplesmente ignorando tudo o que era a minha opinião e os meus sentimentos, as minhas dúvidas, os meus medos, passar todas essas horas processando a minha mente, foi o que transformou a minha mente. Esse é o grande código. E não parar. Eu já tô aqui, pessoal, no como ler, tá? Eu falei por que ler, eu falei como ler. E agora eu tô no como ler, no metade do como ler. Ah, e aí o que as pessoas falam? Ah, será que você entendeu tudo? Será que você fala aí nas pessoas quando querem falar besteira assim para mim me colocar em dúvida? Ah, Felipe, você fica falando aí que você leu a Bíblia inteira. Mas será que você entende? Você não entendeu tudo, até parece. Eu falei, óbvio que eu não entendi tudo. E nem vou entender. Se eu tivesse entendido, não estaria, acho que mais nesse plano, né? Estaria voando. É. Então elas falam assim, porque eu gosto de ler um versículo e eu gosto de refletir sobre esse versículo. Que aquilo vai me ensinar alguma coisa. Não é? Só que isso vai fazer o quê? Você não lê tudo. Você vai ficar travado naquilo. E você não vai ter um entendimento do todo. O mínimo, acho que é o mínimo, ter o mínimo entendimento do todo. Eu acho que essa palavra não tinha ainda esse termo. Ter o mínimo entendimento do todo. Né? E aí, ou seja, porque quando eu li tudo, eu consegui enxergar tudo. Esse mínimo enxergar. Eu entendo o mínimo do começo, o mínimo do meio e o mínimo do fim, né? Que é a Bíblia. Agora, qual o entendimento que você tem quando você tem um versículo? 2 versículos, 10, 20, 50, 100 versículos. Né? Então, o mais importante de ler a Bíblia inteira é ter essa visão porque você vai ter revelações e vai ter entendimentos de uma parte do meio, de uma parte do começo, de uma parte do meio e de uma parte do fim. Isso já é infinitamente mais do que as pessoas têm. Agora,
Quando você tem entendimento de uma parte que você leu, você entende, você acha que você entendeu mais ou menos de uma coisa que você nem sabe se é o começo, se é o fim. Porque na Bíblia, o que acontece? Por exemplo, em Isaías, eu li essa semana. Cara, eu tive um entendimento muito forte essa semana. Aí quando você vê na internet, quando você vê alguém falando sobre aquilo, você vai saber exatamente de que parte da Bíblia aquela pessoa está falando, e você vai, talvez, porque Deus revela para a gente uma coisa para mim que não revelou para cada um de vocês. E revela para vocês coisa que não revelou ainda para mim. Aí a gente está pronto o quê? Para aprender uns com os outros. Porque aí até aí você nem sabia de que parte que ele estava falando. Verdade. Aí tem coisas, por exemplo, em Isaías 14:11, ontem eu tive assim, um entendimento, quer ver? Que, na verdade, Isaías é, sei lá, o 10º livro lá do Velho Testamento. Só que isso era da criação. Quando Satanás caiu do céu. Ou seja, você lê aquilo ali, você não sabe nem de onde é. Aí eu entendi, e eu falei, caramba, caramba. E aí ela falava na internet que Deus usa a música hoje, quer dizer, que tanto Deus quanto o inimigo usa a música. Por que a música ela é uma coisa tão presente na nossa vida? Você já pararam para pensar? Por que a música é tão presente? Por que todo lugar tem música? E por que toda música ela pode ser uma fonte de total ignorância ou de revelação? Por causa disso aqui, ó. Aí que eu entendi essa palavra. Ó, Isaías 14:11. A sua soberba foi jogada no abismo, junto com o som das suas harpas. A sua cama é de larvas, e os vermes são a sua coberta. E aí, nessa palavra, essa pessoa que estava na internet falando assim, Satanás comandava a música do céu. É o que está escrito aqui, ó. A sua soberba foi jogada junto com o som da sua... Aí eu acreditei naquilo. Com o som das suas harpas. Aí eu falei, ele era muito habilidoso nas músicas. Por isso ele usa a música hoje para deturpar as coisas. Por isso os artistas são... Se você... Eu entendi com essa coisa... Né, quem acompanhou aí recentemente essa coisa do pedir, sabe? Essa coisa dos artistas de Hollywood fazendo aquelas festas, né? Acompanhou recentemente todos esses escândalos do que tinha por trás das festas. Você vê, era... Aí eu entendi que todo o meio da música era feito é ainda feito para controlar as pessoas. É por isso aqui, ó. Por causa disso aqui. Junto com o som das suas harpas. A música é a grande habilidade dele. Forte, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho músicas que eu não consigo ouvir, Felipe. Sim. Eu parei de escutar. Mesmo gospel, tá? Mesmo gospel. Também. Muito bom isso. Isso aí começa um entendimento. Uhum. Então, o que eu quero falar para vocês, não parar quando estão lendo. Por que é importante não parar? Porque isso vai te travar e vai te manter preso naquele versículo. Porque quando... Aí eu discordo da pessoa, quando ela fala assim, eu quero ler um versículo e eu quero entender aquele versículo. Aí eu falo, como é que você vai entender um livro se você nem leu ele inteiro? Aquilo pode te ajudar, mas não vai ter o poder. Porque quando você... Isso aqui é muito importante também. Porque ali passava várias questões na minha cabeça. Eu falava, por exemplo, esse versículo. Eu olharia e falava assim, nossa, por que harpas? Mas eu não parava. Aí aquilo cria o quê na tua cabeça? Cria, você viu o que está escrito ali, você leu, falou aquilo ali, você ouviu.
mas você não parou e continuou. E foi, mas a tua cabeça está vendo aquilo ali. Você já passou para dentro, já não está mais na Bíblia, está aqui, ó, já. Está aqui já, não está mais lá. Agora, o que vai acontecer lá na frente? Ou seja, você vai passar 1 ano, 2 anos tendo revelações e entendimentos de tudo que você leu lá. Porque já está aqui. Aí você vai, igual eu tive esse entendimento aqui. Caramba, agora eu entendi o que eu li lá. E aí a tua conversa e o teu dia, ele continua assim. Cara, você está o tempo inteiro vendo o que você viu na Bíblia, entendendo ao longo do tempo. Aí a tua vida passa a se enxergar e entender todo dia um entendimento novo por causa da Bíblia. Então eu acredito que o entendimento é mais vivendo e enxergando o que está lá. E hoje, óbvio que eu pego e cada vez que eu leio, eu tenho um entendimento novo e mais poderoso e mais profundo, mas isso não teria acontecido se eu não tivesse terminado. Por isso que eu não parei. Não parei para refletir. Nossa, eu vou ficar aqui pensando no que significa esse versículo. Não, eu já estou ali, ó, processando a minha cabeça. A palavra entrou e já está aqui dentro, não está mais lá fora. Já está aqui dentro. E olha o poder, Felipe, porque além de você ler, você falou, então potencializou o armazenamento no teu inconsciente. Exato. Tá no meu espírito, já está na minha alma, faz parte já. Exatamente. Vou voltar aqui para o pessoal que chegou agora. Então, ó, eu peguei um app para ler, como ler, né? Eu não li na palavra escrita, eu li em voz alta, eu não parava. Ó, eu questionava, mas não respondia, porque eu não tinha nem... Isso aqui é importante. Você tem um questionamento na hora que você está lendo, cara, como é que você vai entender isso aqui? Você não tem nem capacidade mental de processamento de vivência para querer entender isso aqui. Você não vai entender. Eu questionava, mas não respondia. O importante é que eu lia e eu falava assim, nossa, por que isso? Mas eu já ia para o próximo e não parava. Não respondia. Porque eu nem sei, não tenho nem o dado para responder isso aqui. Nem entendimento suficiente, nem... Né? O que eu fiz também, como eu estava com o app na mão, é fácil, né? O app que eu fui testando, ele dava para grifar. Então, eu ia lá e deixava, falava um versículo que eu queria ler depois, mas eu nem lia, vou falar a verdade. Eu ia grifando, deixava ele grifado. Aí, eu só usei o grifado depois que eu já tinha lido tudo. Então, por exemplo, Provérbios. Depois, Provérbios, como que eu li Provérbios depois que eu já tinha lido tudo? Eu peguei lá, grifei tudo de cinza, porque ele tinha várias cores, né? O aplicativo que eu peguei, isso que era legal também, buscar um aplicativo que dá para grifar em várias cores. Então, eu grifei de cinza, Provérbios, os versículos que eu queria entender melhor. Aí, eu voltei em Provérbios e eu li tudo que estava em cinza. Aí, o que eu fiz? Aí, do cinza, eu falei assim, eu grifei lá, sei lá, 50 versículos. Aí eu falava assim, caramba, esse aqui é mais importante do que aquele. Aí eu deixava o outro cinza e grifava em vermelho. Aí ficou 30. Aí eu ia ali e de novo ia ali os 30, que estavam em vermelho. Aí eu grifava em azul. E aí ficava 10. Então, tipo, minha Bíblia de Provérbios é toda colorida, porque eu li umas 10 vezes, sempre buscando o que era mais importante, tentando entender o que eu não tinha entendido ainda. Aí que eu estava realmente ganhando mais entendimento. Mas é depois que eu já tinha lido tudo. Não parei para isso, né? E aí as coisas, e aí quanto mais eu fazia isso, mais aí depois eu vou, porque a Bíblia, eu acredito que você só vai entender ela quando você viver ela. Você só vai entender quando você viver, quando você lê aquilo ali, e aí acontecer uma coisa na tua vida que vai mostrar assim, é isso aqui que aquilo estava tentando, essa vivência agora, esse momento que eu estou vivendo agora,
é aquele versículo que estava tentando me ensinar e eu não sabia, porque eu nem sabia como interpretar, né? Então o entendimento dela vem assim. A ordem de como ler. Eu tenho que ler na ordem que está lá? O que eu fiz? Eu não li na ordem. Foi uma doideira. Eu não estou falando que você tem que ler como eu li. Mas o que aconteceu? O Velho Testamento, ele é muito mais eu considero ele muito mais difícil de ler. De entender até de pronunciar ali, de ficar falando. Mas, porque como eu falei, tem livros inteiros falando só da métrica do tamanho dos templos lá. E eu não entendi e continuava falando, porque uma coisa é você ler uma página e não entender um ou dois. Uma coisa é você ler uma página e não entender nada. E tem livro do Velho Testamento que você não entende, às vezes, o livro inteiro. Mas continuava lendo e continuava falando. E falar é o que não fazia eu parar, né? Então, o que aconteceu comigo? Vocês podem fazer a mesma coisa ou não. Aí você decide. Eu lia meio livro de um testamento, do Velho Testamento, aí eu ia lá e lia um livro do Novo Testamento, que tem alguns livros que são pequenos, né? Eles têm, tipo, tem livro do Novo Testamento que tem 5 capítulos, são pequenos, né? Então eu tinha visto isso também, eu analisei quantos capítulos tinha, aí o que eu fazia? Ia lá e lia um novo, porque era leve, era bom, era tipo, eu lia rápido, aí minha mente falava assim, caramba, você leu 2 livros hoje, só que eu lia um grande, pesado do velho, e lia um pequeno, ou seja, eu já tinha lido 2 livros no dia. E aí eu estava batendo a minha meta que eu tinha botado lá, de ler um livro por dia. E aí eu me sentia mais motivado, porque eu estava travado em um, mas eu ia lá e lia outro. Mas eu já tinha, né? Eu falei sobre o app também, porque o app é bom para você controlar o que você leu. Porque se você não controlar o que você já leu, você vai se perder e não vai terminar. Então todos os livros estavam lá. Quando eu terminava o livro, estava lá marcado como lido. Eu sabia que eu olhava ali no app e olhava e falava assim, não, eu já terminei eu sabia exatamente quantos livros eu tinha terminado em cada dia. Eu sabia quantos capítulos eu tinha lido naquele dia. E aí eu sabia, dia após dia, se eu estava batendo a minha meta, que era de um livro por dia. Então eu não li na ordem, mas eu sabia controlar. Vocês podem fazer isso também se tiver com a mesma dificuldade que eu estava. Fazia pelo aplicativo esse controle? Isso, do aplicativo. Então você pega o aplicativo aqui, ó, baixa ele. O que eu recomendo? Você baixar um aplicativo, aí você vai olhar o quê? Se você consegue marcar, se ele vai te mostrar o que você leu, lá marcando, tem lá embaixo, eu terminava lá, marcado como lido, tinha lá o botãozinho, marcado como lido. Aí aquela página, aquele capítulo, ele já falava, eu ia lá nos capítulos lá, tudo ele mostrava, tudo que estava lido. Aí você vê se tem esse controle também, e você vê se dá para grifar. Então, essas 3 coisas. Marcar como lido, controlar o que você já leu e grifar. São essas 3 coisas. Ok. Que eu acho que o aplicativo tem que fazer para você conseguir administrar bem. Aí, beleza, botei um livro por dia, a meta. Aí eu fiz um cálculo. Recentemente eu fiz um cálculo no ChatGPT, né? Eu falei assim, aí eu perguntei, se eu quiser ler a Bíblia em 50 dias, quantas horas eu tenho que ler por dia? Aí ele deu mais ou menos lá, vocês podem ir lá perguntar para o ChatGPT também esse cálculo lá. Aí ele deu a resposta de 2 horas por dia. 2 horas por dia. Aí uma vez eu vi um influencer, uma pessoa também comparando, isso que me deixou em choque, e assim, isso tem que deixar em choque muito vocês. Comparando
uma série, por exemplo, qualquer série, filme, besteira que vocês veem na TV e tal. Uma série qualquer tem menos horas do que... As horas total que ele deu no chat GPT foi 100 horas. Com 100 horas, 2 horas, 100 horas total e 2 horas por dia, você vai terminar. Foi o que o chat GPT falou. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu acho que deu mais, que eu não contei. Eu acho que deu mais, porque eu lia mais ou menos 2 horas por dia no dia de trabalho comercial, e eu lia várias horas. Eu lia em torno de pelo menos 4 a 5 horas, até, acho que até cheguei a ler até 10 horas no fim de semana. Foi o que aconteceu comigo. Então, assim, a hora que você for assistir um filme, a hora que você for fazer besteira, a hora que você for perder qualquer tempo, pensa que você está perdendo 2 horas do teu tempo. Você poderia terminar essa... Assim, o orgulho que você vai sentir. Vou falar, o orgulho que eu senti a hora que eu terminei foi muito foda. Foi muito orgulho. E assim, de falar assim, caramba, eu fiz o mínimo do mínimo agora. Pelo menos, eu falei no começo aí, para quem perdeu o começo, né? Que a principal coisa é, se o professor te dá uma nota por um trabalho, imagina o teu professor da faculdade julgar o teu TCC, teu trabalho, e te dar uma nota 6, 5,5, e você perguntar para ele e ele falar, não li o teu trabalho inteiro, eu só li umas partes, mas não gostei. O que você ia pensar? O que você ia achar disso? Você ia aceitar a nota que ele vai te dar? Né? Então, e por isso eu me senti um hipócrita, por isso eu não tinha coragem mais de falar se estava certo ou se estava errado a Bíblia, porque eu não tinha lido, eu era um professor julgando um TCC que eu nunca tinha lido. Né? E quando eu terminei, eu falei assim, pô, eu fiz o mínimo do mínimo agora. Né? O mínimo do mínimo. Então, o orgulho que eu senti foi muito grande. Agora eu estou pronto para me aprofundar, para entender, para saber mais, para questionar, para ouvir as pessoas, para discutir com as pessoas. Passei a ter revelações e entendimentos que muitos pastores não tinham. Eu converso com vários e eles não sabem nem do que eles estão falando. Eu pergunto para eles coisas e eles não sabem. Eu passei a saber coisas que eles não sabiam. Né? Então, assim, o poder que você vai ganhar é muito grande, mas eu já estou adiantando essa parte, que nem era essa parte, que é o que vai acontecer depois, né? Não cheguei nessa parte ainda. Então, é isso. A meta aí de um livro por dia. E aí o negócio mais bizarro que aconteceu, que eu considero. O que eu falei que eu lia com o aplicativo, eu lia em voz alta, grifando, mas o pior, eu lia andando. Vixe! Andando. Foi a maioria, eu posso falar que 80% do que eu li foi andando, sem parar, andando. Teve um dia que eu tinha... O que aconteceu? Teve um dia que eu tava com dinheiro lá, porque lá em Florianópolis, assim, você anda de ônibus, é tranquilo. O ônibus lá é uma coisa... É barato e funciona bem, né? E aí, eu peguei, tava com 10 reais no bolso, eu falei assim, com esses 10 reais aqui eu vou pagar o ônibus. Eu tinha de dinheiro em nota, né? Só tinha 10 reais em nota. Eu falei, peguei 10 reais e falei assim, isso aqui é para eu pagar o ônibus. Aí, eu tava almoçando, aí veio uma mulher com a filhinha dela e falou assim, moço, me ajuda, compra minhas balas de goma, tal, assim, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei, assim, nem pensei, assim, falei, toma, e dei os 10 reais para ela. Dei os 10 reais que eu falei assim, agora, vou pegar o Uber, vou pagar em Pix, porque não tinha como pagar o Uber em Pix, ônibus em Pix, eu falei, vou ter que pegar o Uber, vou pagar em Pix aqui e tal, né? Só que aí, na hora, veio a resposta, assim, eu falei, vou andando. Foda-se. Desculpa o palavrão. Falei, vou andando. E quando eu falei assim, eu vou andando e vou lendo. Vou aproveitar esse tempo, que eu
eu não vou fazer nada. Sim, era o fim de semana, era uma tarde inteira, eu falei, vou andando. Só que eu andei 11 quilômetros. Uau. 11 quilômetros, assim, ó, com o aplicativo na mão e aqui, ó, lendo e falando igual um louco, sozinho na rua. E andando, e andando, e andando com o celular aqui. Eu só precisava do celular, não precisava de mais nada. Eu saí andando. Aí depois daquele dia, eu falei, caramba, olha o poder que isso tem. E eu andei 11 quilômetros na beira da estrada lá em Florianópolis. Quem sabe, quem conhece lá é tudo beira de estrada, né? A estrada leva tudo. Aí eu comecei a fazer isso o tempo inteiro. Eu ia no mercado, eu ia com o celular e lendo e falando em voz alta. Eu vou confessar que eu não falava em voz alta, né, declamando, eu falava e ia falando aqui, ó, igual, assim, um pouco mais baixo do que eu tô falando agora, assim. Ia falando, e lendo, 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 lendo. Então eu passei a ir em todo lugar que eu ia andando e tinha um tempo, eu ia andando e ia lendo e falando. Só que aí chegava no fim, aí um negócio que aconteceu, eu pegava o Uber, eu tava trabalhando a 5 minutos de Uber, da onde eu estava morando, ali no Campeche. 5 minutos de Uber, às vezes eu ia de ônibus, às vezes de Uber. Só que aí eu fiz o quê? Eu falei assim, vou andando. Aí eu passei aí todo dia andando, e era 40 minutos andando. Eram 5 quilômetros, acho, por aí. Não mais. Eu acho que era... Não, para ir andando 40 minutos é mais, né? Dá uns 20 quilômetros, sei lá. Mas sei que dava 40 minutos. Aí eu já sabia o quanto eu estava lendo por hora, eu sabia o quanto, ou seja, eu ia andando e voltava andando 40 minutos. Só que eu ia andando ainda com o meu cachorro do lado. E aí eu e ele andando pro trabalho, lendo a Bíblia, eu nem levantava a cabeça, eu não sei, assim, é muito louco como eu nem fui atropelado, sei lá. Eu não levantava a cabeça, eu ia assim, ó, ele andava assim por instinto do meu lado, né? E não, assim, com a coleira do meu lado, e aí eu ia andando, lendo aqui, falando, atravessava várias ruas, assim, ó, imagina, dá mais de 10 quilômetros para ir para o trabalho. E aí eu fiz isso. E tinha vez que eu voltava do trabalho, 10 horas, 11 horas, meia-noite, às vezes eu voltava do trabalho e voltava lendo. À noite, na beira da estrada, assim, ó, aquele breu, e eu lá sozinho, voltando, andando e lendo, sem parar. Então, foi isso que eu fiz. Não parei. Aí, de fim de semana na praia, ó, eu saía para caminhar, eu estava a 2 quilômetros da praia, eu andava até a praia e andava 3, 4 praias lá. Andando, passeando com o cachorro e lendo, sem parar. Esse era o fim de semana. Aí chegava no feriado, a praia estava cheia de gente, eu fazia a mesma coisa. Aí eu não parei. Então, andando, e isso é uma coisa que, para mim, porque, assim, você está aqui deitado, você está aqui lendo, assim, cara, você tem sono, você começa a duvidar. Ah, não vou fazer outra coisa, eu tô aqui em casa, né? Tem outra coisa, tô aqui em casa. Vai no banheiro, sei lá, começa a arrumar coisa para fazer. Só que a hora que você sai andando, você não tem mais como voltar, e você não tem mais o que fazer. Então, é a única coisa que você tem para fazer. E sai sem dinheiro, de preferência, para você não ter o que... para não ter o que gastar, né? E ficar fazendo besteira. Então, o resumo disso, de como ler, está acabando já. O como ler. Depois a gente vai entrar em o que vai acontecer depois que ler, que é muito forte. Eu acho que é o 50% dessa aula, é o mais forte. O que vai acontecer com a tua vida, com você. Então, o que é 2 horas por dia? O que é 3 horas por dia? É só você ver o tanto de besteira que você faz na sua vida. Tanto de tempo que você perde. Então, assim, eu pergunto para eles, assim, o que você tem de mais importante do que isso? Me diz aí, você consegue pensar? Escreve. Escreve uma coisa mais importante do que isso que eu falei agora. De, no mínimo, ler o livro que Deus deixou para você e falou assim,
É isso aqui, isso aqui é o mais importante que eu deixei para você. E você tem que entender isso aqui. Então, se você conseguir listar 3 coisas mais importantes do que isso aqui, beleza. Vai lá e faz. Mas se você não encontrar coisa mais importante, então faça isso. Foi isso que eu fiz. Falei, isso é o mais importante. E assim, eu estava num momento que eu tinha batido meu teto de desenvolvimento, assim. E óbvio que eu tive que fazer o quê? Eu tinha que parar de trabalhar para fazer isso. Eu tinha que parar de sentar no computador e trabalhar, e buscar dinheiro, e buscar cliente, de produzir conteúdo. Eu tinha que parar de fazer projeto, parar de produzir os projetos. Então, teve um dia, cara, eu lembro até hoje, tinha um filé de frango, assim, ó, que eu fiquei contando os filés e eu sabia os dias que ia acabar, mas eu não parei. Entenderam? Então, assim, e aí você entende a palavra. Aí, na hora que vier uma dificuldade, você vai vir, a palavra vai vir. Aí você entende a palavra de Jesus. Nem só de pão viverá o homem. É só aí que você... Amém. Hã? Amém. Entenderam? É assim que vem a palavra. Aí que você entendeu. Lembra que eu falei que você não vai entender na hora? Então, foi isso que eu fiz, fazer andando. 2 horas por dia. Agora, o mais forte aqui, que é uma lista gigante, que eu vou separando aqui para vocês. O que vai acontecer depois que você ler? Chamei a Marilete. Eu vi ela entrar. Então, o que vai acontecer depois que você ler? Cara, vou falar para vocês, isso aqui é muito forte. Isso aqui é demais. Meu Deus. Então, eu considero que tem ganhos pessoais, tem ganhos profissionais. O primeiro que eu, assim, senti mais forte é aumento do raciocínio. Porque o nosso cérebro, né, ele tem uma plasticidade. O teu cérebro, ele aumenta e diminui de tamanho de acordo com o quê? Com o quanto você força ele. O quanto você força ele. Então, aquilo que eu falei, e o que força o teu cérebro? Tentar entender coisa que você não entende. Tentar padrão de raciocínio que você não entende. Nosso cérebro tem um padrão de raciocínio. E a gente vive confortável nele. Você vai lá no teu versículo que você lê e você... O quanto, eu quero que vocês reflitam, o quanto que você forçou o teu cérebro a entender o negócio que você não entendia, né? Quando você lê algo que está relacionado, que você está acostumado já. Eu sou, assim, meio retardado nesse ponto de querer botar coisa para dentro que eu não entendo. Teve um Natal aí que foi, acho que depois que eu tinha lido já, um Natal, um árabe apostou comigo, falou, se você aprender árabe em 1 mês, eu pago uma passagem para Dubai para você. Aí o que eu fiz? Voltei para casa, isso era dia 23 era parecido com agora, era dia 23 de dezembro. Eu voltei para casa, justamente o que eu estou fazendo aqui agora, que eu estou com a família no Natal, assim, e eu falei assim, eu vou aprender árabe. Aí eu fiquei estudando 10 horas por dia. Só que aprender árabe, cara, você vai aprender inglês. O A, você sabe o que é o A do inglês? Você sabe que você fala A, aí você entende que você fala ei, ao invés de falar A. Ok. Qual que é a dificuldade disso? Agora, quando você olha a letra A, você sabe que é A. Aí você fala ei, ok. É um salto, é uma mudança de padrão na tua mente, né? O teu aprendizado, é uma mudança de padrão. O que eu fiz aqui?
Aqui, o aumento de raciocínio. Estava aqui. É uma mudança de padrão na tua mente. Só que quando você estuda árabe, você olha um desenho, você não sabe nem que letra que é aquela. Aí eu tinha que entender que aquela letra era uma letra que nem existe no nosso alfabeto. De uma pronúncia que nem existe, que a gente faz, por exemplo, é um som que a gente nunca fez desde que a gente nasceu. Né? Porra. É um som que a gente não faz como brasileiro. Ou seja, eu tô 40 anos aqui falando com vocês e eu nunca fiz esse som na minha vida. Aí agora eu vou falar árabe, eu tenho que saber que aquela letra, agora eu entendi que aquela letra é o R. E agora quando eu vou falar, eu falo... Entenderam? Então, é uma mudança de padrão de raciocínio muito forte. E isso aciona o que na tua mente? Aciona a plasticidade do teu cérebro. Agora, você vai ter outro padrão de raciocínio. E isso vai forçar a tua mente a pensar diferente. E você vai alcançar muito mais, mudando os padrões, entendendo a mudança. E a Bíblia vai fazer isso com você. A Bíblia vai te passar por tantos raciocínios diferentes, vendo tudo aquilo, e o teu raciocínio vai, cara, vai processar num nível, numa velocidade muito, 10 vezes maior do que você tem agora. Porque aí os problemas que você resolve agora, hoje você resolve os problemas que você resolve hoje, eles são o quê? A capacidade de resolver é justamente pela a base de raciocínio da tua mente. E é isso que eu falei. Porque aí, quando você lê tudo, você vai ter uma variedade de raciocínios lá dentro tão grande que a tua mente vai se expandir. Né? Muito mais do que você tem agora. Então, isso é assim, a minha capacidade de entendimento, de raciocínio, de velocidade, de entender as coisas, cara, hoje ficou muito maior do que era. Muito maior. Né? Isso só vai acontecer se vocês forçarem ela a um nível que vocês não entendem. Storytelling, né? Então, storytelling. Ali vai ter tantas... Né, o que é a base da nossa venda? É storytelling. A gente vai vender, a gente vai falar com as pessoas, você vai entrar numa call. E aí o que vai acontecer? Você vai entender tantas histórias diferentes lá, que a tua capacidade de storytelling vai aumentar muito. E você vai aprender a fazer o quê? Incorporar no seu produto esses storytellings. Então, eu falo, é lucrativo você ler a Bíblia? Parece um pecado isso. É lucrativo? É só você olhar para os caras que ganham mais dinheiro quanto eles dominam a Bíblia. Porque aí você vai entender, para você não se sentir culpado por isso, existem dois, depois eu vou falar dos 2 roteiros da riqueza. Só existem 2 roteiros da riqueza. 2 roteiros da riqueza. Que é o roteiro de Deus e o roteiro do inimigo. Ele vai querer te fazer rico também. Pelo propósito dele. E vai ter a riqueza pelo lado de Deus. Seguindo o roteiro de Deus. Tem o roteiro de Deus e tem o roteiro do inimigo. Ele vai te dar, ele vai te propor. Se tiver um pouquinho mais de tempo, eu ensino essa diferença desses 2 roteiros aí para vocês. Autoridade, quando você falar. O quanto que vocês prestam atenção mais numa pessoa quando alguém fala assim, isso aqui é bíblico? O que você faz automaticamente? Você Fica fala, ligado. hã? Fica ligado. Não é? Você não dá muito mais autoridade?
Claro. Então, o que vai acontecer? Vocês vão começar a basear a tua autoridade, a verdade do que vocês falam, e você vai falar assim, não, peraí, aquilo que eu falava quando eu vendi, aquilo não é verdade, aquilo é uma merda. Aquilo não é legal. Mas aquilo que eu faço é muito bom. Aquilo está alinhado com a Bíblia. E aí o que você vai puxar? Você vai falar assim, está na Bíblia. Isso que eu estou te ensinando aqui, que eu quero te vender, não é uma besteira. Eu treino as pessoas assim. Eu ensino os meus alunos com a base bíblica. E as pessoas, olha, é muito melhor do que você ficar falando besteira aleatória. Você nem sabe de onde veio. E você vai passar a integrar e criar produtos até a partir disso. Porque você vai entender o roteiro de Deus. Você vai entender a prosperidade que Deus quer para você. Você vai entender o que é certo e como a prosperidade correta funciona. Você quer entender lá o roteiro de Deus e o roteiro do inimigo? É só você ler Provérbios. Provérbios está o tempo inteiro falando a forma certa de prosperar e a forma errada. É isso que é Provérbios, é só isso. A forma certa de prosperar e a forma errada. Então eu passei a botar nos meus produtos, passei a botar que o ano que vem eu vou lançar um negócio que chama Autoridade Divina, que é como ensinar pessoas a botar no roteiro delas os produtos que é de Deus. Eu passei a colocar, a ensinar exatamente. Eu já ensinava as pessoas a fazer palestra, eu já ensinava as pessoas a fazer roteiro de apresentação, eu já ensinava um monte de coisa. Mas como eu falei, eu tinha chegado num teto, uma coisa que eu não passava daquilo. E quando aquele teto estourou, foi a capacidade de raciocínio, capacidade de storytelling, capacidade de integrar coisas divinas nos meus produtos, coisas que eram verdade, que eram alinhadas com o propósito de Deus. Então, isso foi se transformando. Aí eu comecei a ensinar a fazer palestra, né? Quem já foi, tem 2 alunas minhas aqui, ó, de palestra, elas sabem disso. Eu passei a ensinar a palestra de acordo com o que Jesus tinha feito para se tornar autoridade. Não é muito melhor do que eu ficar oferecendo o que o fulano lá fez, o que eu fiz, né? Então isso é o que vai se transformar o ano que vem na autoridade divina. Agora, isso aqui, olha, eu acho que assim, ó, isso aqui eu tenho certeza que vocês vão demorar pelo menos 1 ano para entender só esse ponto aqui, ó. Tenho certeza. Vocês vão demorar 1 ano para entender essa frase aqui, ó. Até hoje eu ainda não estou entendendo. E nem eu estou entendendo. Então, vamos pensar o seguinte. Por que a palavra é a rocha? Né? Por que a palavra é a rocha? Quando eu vi as discussões entre Jesus e os discípulos, as discussões entre Jesus e os fariseus, sacerdotes, não sei o quê, eu comecei a olhar o quê? A importância da palavra. E por que a palavra era rocha? E por que ele veio trazer a palavra? E por que você estuda a palavra? E por que você muda a palavra? Porque todos nós já temos um roteiro pronto dentro de nós. Você já tem as mentiras e as verdades dentro de você. Então, quando alguém vem falar uma coisa assim, olha, as coisas funcionam assim, assim, assado, que na tua cabeça já está, e que na tua vivência de 20, 30, 50 anos já está, esse roteiro que é teu. Você já é um roteiro. Você já vive a partir desse roteiro. Está prontinho dentro de você, pronto para contestar todo mundo. E está pronto para contestar até Jesus. Que se ele falar alguma coisa, assim como ele foi lá e falou, quando você olha
Peguem a Bíblia e olhem qualquer diálogo que ele tinha com as pessoas, que alguém contestava ele, que alguém falava, não, eu posso, por exemplo, eu posso divorciar? Olha a pergunta que a pessoa fez. O divórcio é um pecado? Por que ele perguntou isso? Porque já fazia parte do roteiro dele, que estava na cabeça dele. Dos bilhões de dados que ele tinha na mente dele, desde que ele tinha nascido, ele foi criando esse roteiro e compondo esse roteiro. E aí ele chega na frente de Jesus e pergunta, posso divorciar? É um pecado? O que era aquilo? Aquilo era o roteiro dele. Então, todas as discussões entre Jesus e outras pessoas era o quê? Era uma disputa de roteiro. A pessoa fala assim, não, Jesus, eu quero isso aqui é a verdade. Essa palavra que eu tenho no meu roteiro é isso aqui, ó, que eu tenho, que me foi apresentado. É o melhor que eu tenho agora. E aí Jesus vinha o quê? Não, peraí, eu tenho uma palavra melhor para você. Então a Bíblia tá para falar assim, ó, eu tenho uma palavra, eu tenho um roteiro melhor para tua vida do que as tuas opiniões, do que a minha opinião, do que a nossa opinião aqui junto. Por mais que a gente concorde com uma coisa, nós estamos em 1000 pessoas aqui. Todo mundo concordar, o nosso roteiro é melhor do que o que está na Bíblia. Outro dia eu vi uma pessoa assim, que eu tenho muita estima, falar assim, eu li uma palavra, e ele falou assim, eu não concordo, por que isso daí? Aí eu falei assim, caramba, você acha que não vale nenhuma reflexão? Você acha que a tua experiência é maior do que o que está na Bíblia? Aí ele falou, eu acho que deve ser mesmo. Eu falei, caralho, olha isso. Olha o que ele teve a coragem de falar. Na hora eu fiquei indignado. Na hora eu fiquei muito indignado. Porque ele achava que o roteiro dele era melhor, com mais experiência do que o que estava na Bíblia. Só que aí eu já falei assim, peraí, eu não vou julgar o que ele está falando. Porque quantas vezes eu fiz isso? Porque se eu vivi ao meu modo e se eu contestei, eu contei uma história aqui de quando eu era criança, que eu contestei meu amigo, ele falou que Jesus salvou a família dele. Eu falei, foi vocês que trabalharam e que fizeram por merecer. Vocês que conquistaram, não foi Jesus. Eu não fiz a mesma coisa que essa pessoa fez agora. Quantas vezes a gente foi contra o roteiro que Deus deu pra gente? Então eu passei a entender que ele só estava num momento que ele não tinha entendido ainda o roteiro que Deus tinha para ele. E que eu fiz isso muitas vezes também. Que a gente já fez muitas vezes. Então, quando eu tento ensinar ali o roteiro de palestra, eu estou propondo que a gente substitua o roteiro que a gente tem pelo que tem na Bíblia. É isso que está escrito aí. Quando vocês forem vender uma coisa, vocês vão vender uma coisa, uma verdade que é muito melhor do que o que eles têm. Então, eu falo assim, vocês são um roteiro vivo. Se Deus criou o mundo com palavras, tudo é uma palavra. Vocês conseguem olhar para todos os objetos que vocês estão agora olhando nesse ambiente que vocês estão e escrever com uma palavra, e tirar uma palavra. Tudo. O que Deus fez? O que Deus chamou Adão e falou assim, olha, deem nome para todos os animais, não foi? Porque tudo é palavra. Então você é um roteiro vivo e agora você é um roteiro vivo tentando substituir pelo roteiro melhor, por um roteiro melhor. Um aprendizado novo é um roteiro melhor do que o nosso. Esse é nosso grande desafio, substituir o roteiro velho que a gente tem. Quando Jesus falou para vocês renunciarem
a vocês, na verdade, ele está falando assim, eu tenho um roteiro melhor para a tua vida. O velho em você, na verdade, é o roteiro. São as verdades que você está carregando. E quando você vai lá e substitui a palavra que tem dentro de você, você está deixando Jesus falar uma verdade melhor para a tua vida. E quando eu falei para vocês lerem tudo lá que está na Bíblia, o que está acontecendo naquele processamento? Tudo, horas e horas e horas e horas, lendo. Você está justamente cessando aquilo que você achava e as suas opiniões pela que está na Bíblia. Por isso que a minha meta foi, né, hoje a gente está começando essa aula, eu falei assim, eu não vou, eu testei anúncio, eu coloquei alguns reais ali, eu fiz um pouquinho, e eu falei assim, eu vou trazer só o mínimo de pessoas só para começar isso aqui, esse movimento. Né, quando eu comecei essa aula aqui, eu disse para eles o quanto foi difícil fazer isso aqui. Quanto foi, cara, botar isso ali no Instagram, porque botar besteira é fácil. Agora, lutar contra esse roteiro que tem aqui dentro de mim, para colocar isso para vocês, e a minha meta se tornou fazer 1 milhão de pessoas lerem a Bíblia e motivar elas a fazerem isso, substituir o roteiro velho que ela tem. Mas eu falei assim, não, tá tudo bem, eu vou começar com o mínimo de pessoas que puder, que tiver que começar isso aqui. E aí, eu fiz e falei assim, esse vai ser o dia da semente, que vai começar essa meta. E vai começar tudo bem. Não tem problema se tem 1, se tem 10, se tem 3 aqui. Essa vai ser o dia da semente, que eu vou começar essa meta. Só para eu entender o quanto eles precisam disso. Nem que seja só para isso. Essa meta. Porque aí eu coloquei essa meta para o ano que vem, para continuar fazendo isso. E aí que eu falei assim, aí que eu entender que eu viver aquele momento, aí que eu vou botar força, aí que eu vou botar tudo que eu tiver, que eu conseguir botar em anúncio. Para a gente poder substituir o roteiro velho que a gente tem na nossa vida. Então, o que vai acontecer? Como eu perguntei aqui, ler a Bíblia é lucrativo? Quem tem mais autoridade não tem mais lucro? Uma pessoa que é autoridade no que ela faz não tem mais lucro? E qual que é o propósito da Bíblia? O propósito da Bíblia é te dar autoridade. Tudo que você lê na Bíblia vai te dar mais autoridade. Eu acabei de perguntar para vocês o que acontece quando você falar que uma coisa é bíblica. Você tem mais autoridade, porque a pessoa para te ouvir. E você vai estar apto para ensinar uma coisa que é verdade. Então você tem que falar com certeza. Você tem que expandir a tua autoridade. E expandindo a tua autoridade, você vai prosperar de acordo com o roteiro de Deus, como eu falei. Então, eu considero essa palavra aqui, ó, é a principal versículo que eu considero da prosperidade. Está em Provérbios, né? Cada um se alimenta de acordo com o fruto da sua boca, que sai da sua boca. Ou seja, o roteiro que está dentro de você vai dar um fruto que sai da sua boca. Se você não mudar esse roteiro, não vai produzir um fruto diferente. E aí todo aquele padrão de raciocínio que eu falei que a gente vai mudar lá atrás, vai produzir um fruto novo. Então, eu estou chegando nesse fim de ano com uma empresa que já está atuando em pelo menos 5 países diferentes. Esse tempo todo, produzindo roteiros para uma empresa mundial. Para uma empresa mundial. Né, que fez um evento que ninguém nunca fez. As pessoas olham, estava em reuniões essas semanas, agora fechando o ano, só fechando
o fechamento desse fruto para um novo fruto do ano que vem. Só nos bastidores, mudando esses roteiros para lançar uma coisa no ano que vem, um fruto muito maior. E isso só foi possível graças a essa certeza da Bíblia. Né? E eu entendi que o nosso grande governo, né, Deus, na palavra está que o governo na Terra é nosso. Então, para que eu fiz uma empresa mundial, um novo fruto desse tamanho? Porque eu sabia que eu estava produzindo um roteiro desse tamanho. Porque estava na Bíblia, porque a certeza está lá da autoridade. Que o fruto já está lá. É só você mudar a tua percepção que tem ali e mudar aquilo que tem aqui dentro de você, o roteiro que você tem dentro de você, pelo que está ali. E aí o fruto vai ser diferente. Então, por muito tempo, o que me deixou injuriado lá, que eu falei no começo, era como é que eu vou ficar aprendendo sobre a Bíblia a partir dos outros se eu não sei o que está escrito lá? Isso foi o grande motor de eu ler, de começar. Por quê? Se você não sabe o que está escrito lá, até hoje você foi dominado por quem sabia o que estava escrito lá. Por quem sabia. E quem é o que mais sabe? Quem é o que mais conhece Deus? Quem é o que mais conhece a Bíblia, as regras e tudo? É o inimigo. Ele sabe exatamente onde ele pode ir e onde ele não pode. E ele usa isso contra você. Eu tô num desafio com um amigo, um empresário muito, muito grande. Muito forte. E eu tenho mostrado para ele, assim, é até forte falar isso. Eu falo assim, eu tô numa batalha de mais ou menos uns 3 meses de mostrar que ele é escravo dos prazeres dele. Do quanto o inimigo, ele tenta, como é que ele consegue te dominar? A única forma de te dominar, de te enganar, é convencer você que você decidiu a fazer aquilo lá. Que você gosta. É a única forma de te dominar. Porque se você sentir, isso eu estou falando de qualquer pessoa, se você sentir por 1 minuto que alguém está te enganando, cara, você sai daquilo na hora. Você foge e fala assim, você nunca vai querer falar com aquela pessoa nunca mais. Né? Então, a única forma de te dominar é te convencer que aquilo que você está fazendo, você decidiu. E você só faz isso, você só se deixa dominar quando você não conhece a palavra e a verdade. Então, só é dominado quem não conhece. O mais incrível que a gente está vivendo, e eu falei para ele, para esse meu amigo, as coisas que você está vivendo, o quanto você está imerso na tua promiscuidade, vai te cegar a hora que você vê a verdade. Vai te cegar. Porque se vocês verem em Apocalipse, olha, assim, como que Jesus vai chegar? Como é que vai chegar o Salvador no Apocalipse? Já viram isso? Ele vai chegar exatamente como alguém que vai fingir ser Deus. E como você vai saber que é Deus se ele está fingindo que é Deus? Aí eu te pergunto para você refletir hoje. Como é que você vai saber que ele é Deus se você nem sabe o que está escrito lá? E eu falei para ele, você vai ser enganado. E nem vai saber. E vai achar que está tomando a decisão certa. Você vai ser um escravo e nem sabe que você é um escravo. E quando você perceber, talvez seja tão tarde, né, que você nem consiga reverter. Então só é dominado quem não conhece a palavra.
Forte, não é isso? Esse eu acho o pior. Mais de 98% da população está assim, né, Felipe? Né? Deixa eu ver. O que tem mais aqui de interessante que eu anotei aqui, que eu deixei um pouco em aberto no final com muita coisa, é muita coisa. Então, vocês sabem, por exemplo, inteligência artificial. Né? A inteligência artificial, o que está acontecendo hoje com a inteligência artificial? Olha que interessante. Quando você entende a Bíblia, você começa a dominar sobre todas as coisas. A inteligência artificial, ela está voltando para exigir de você a sua autoridade original, a autoridade de Deus. O que aconteceu? Porque Deus não criou o mundo com palavras. Não é assim que ele criou? E o que está acontecendo hoje? Aqui no desenho, antes vinha aqui uma pessoa e tinha que fazer o esforço de pegar a mão dele e desenhar aqui, fazer tudo, né? Ele tinha que pegar lá, ficar planejando o desenho e ficar horas e horas e horas fazendo um desenho. E agora você fala assim, olha, eu quero que você faça um desenho. Olha agora o retorno da origem e da autoridade de Deus. Olha, eu quero que você faça isso. Agora você está roteirizando e mandando ela fazer pela palavra. Que era exatamente o que Deus fez. Criando pela palavra e não pelo esforço e pelo trabalho. Então, aqueles que viverem o esforço e o trabalho vão ser rebaixados. E aqueles que dominarem a palavra e como falar e como vão ser elevados e vão dominar sobre os que estão abaixo. É isso que a inteligência artificial está fazendo. Porque aquilo que você... Outro dia eu vi um cara de inteligência artificial falando assim, não é a inteligência artificial, é a qualidade da pergunta que você faz para ela. E como é que você vai ter qualidade na tua pergunta se você não conhece o roteiro, não sabe roteirizar ela? Mandar nela, pedir para ela. A variedade da palavra que agora, antes, era o quê? A qualidade do desenho que era construído era o quê? Pela qualidade da mão do artista e do esforço, do tempo que ele estava lá. Agora a qualidade do desenho é a qualidade da palavra que você é capaz de mandar ela fazer. Que é o roteiro que existe dentro de você. Então Deus está pedindo para você, qual é o roteiro que você tem dentro de você, porque eu vou mandar ela fazer de acordo com o que você tem. E isso a gente está falando não só do desenho, dos trabalhos, do chat GPT, é tudo a qualidade agora do teu roteiro, e o quanto você consegue dominar isso. Da velocidade e da qualidade. É isso que está acontecendo agora. Percebem como é exatamente o que a Bíblia... Já valeu toda a sua palestra nesse pequeno momento. Boa, né? Então, ó, tem mais uma... Já estamos quase 2 horas aqui, eu nem percebi que é quase meio-dia. Então, vocês vão entender, com isso vocês vão entender o Apocalipse. Ser um cientista da vida, as pessoas, a Bíblia não... É o que eu falei, ela não é uma coisa que você vai ler e entender, você vai ser um cientista. Eu me formei em ciências, né? Ciências biológicas. E hoje eu acredito muito mais na Bíblia do que na ciência. Porque a Bíblia é um instrumento para você ler, ir para a vida e testar aquilo, para você ver se é verdade mesmo. E aí você vai ser um cientista daquilo. Aí você começa a enxergar naquilo, igual eu falei agora da inteligência artificial, o entendimento das coisas a partir daquilo. O que é um cientista? Cientista é alguém que lê uma verdade, olha para a vida, testa ela e valida ele. Uma hipótese.
E por que as pessoas que leram a Bíblia e foram lá testar ela falaram, cara, não consigo provar que está errado? Ele testou, ele foi por ele mesmo, testou as verdades que estavam lá. Com isso, você vai estar muito mais apto a aconselhar pessoas, a conectar pessoas, evangelizar pessoas, criar personagens, criar poder. Ninguém mais te engana ou conta coisas que você não sabe. Porque a fonte deles é a mesma que você já teve. Eles leram a Bíblia igual você, só que você, em vez de ler, você fica acreditando ou não acreditando naquilo que eles falam. Então você não vai ter intermediários entre a verdade e você. Você vai relacionar coisas do teu trabalho, você vai ganhar autoridade. Eu entrei na Bíblia perguntando como que Jesus criou aquela autoridade daquele tamanho. E aí eu respondi tudo e botei tudo e coloquei dentro dos meus produtos. Hoje, o que eu construo da identidade, da palestra, dos eventos, essa empresa mundial que eu estou construindo. A gente já está fazendo projetos de energia solar nos Estados Unidos, estamos fazendo projeto com a China, Portugal, com ilhas, com tudo por causa do que está na palavra. Por causa do poder, do alcance que ela tem. Você vai ter visões do processo todo, você vai ter revelações que ninguém teve, só você ter essas revelações. Só você. Coisas que você não entendeu durante a tua vida inteira vai acontecer no meio do processo de lendo a Bíblia. Vai ter coisas que você vai entender na hora, falar assim, caramba, era isso daqui que eu procurava o tempo inteiro, essa resposta. Vai acontecer na hora, assim, ó. Vai ter coisa que é assim, ó. Pum, você vai ler. Eu, por exemplo, tive um negócio que eu olhei. Todo mundo fala, por exemplo, que o comunismo e que a esquerda. O que é mais presente na política hoje? Esquerda e direita, né? Hoje política é sobre isso, esquerda e direita. E eles falam que começou isso na Revolução Francesa, né? Isso não começou na Revolução Francesa. Isso começou na Bíblia. Tá exatamente. Tem 8 versículos ali que explicam exatamente o que é esquerda e o que é direita. Porque tudo o que você vê, se eu comecei a olhar, vão e façam uma pesquisa na Bíblia. Todas as vezes que a palavra direita foi mencionada. Deus fez tudo com a mão direita. Jesus foi colocado à direita de Deus. O tolo curva o seu coração para a esquerda. Provérbios. Tudo, não tem nada fora do lugar na Bíblia. E aí eu entendi a política. Entendi a palavra de enganação que vem das promessas falsas, das promessas. Então, foram centenas e centenas de descobertas, porque eu olhei aquilo e olhei para a vida, eu olhei para a política, e olhei para o trabalho. É isso que você vai adquirir. Capacidade de julgar. Às vezes, o cara mais estudioso que você hoje mais admira, as besteiras que ele fala. E você vai poder até contestar ele. Não só ouvir. Então, e os alertas, né? Agora, para finalizar aqui. Então, nada vai substituir você mesmo ler aquilo ali. Nada vai substituir. E aí vai... não sei se esse alerta... Eu não vou fazer esse alerta agora, deixa eu falar. Acho que esse alerta eu só posso fazer depois que vocês lerem. Então, só que o grande mandamento, o que vai acontecer? Isso vai ser só o começo do teu... Né? O começo, porque, como eu falei, são 3 grandes... O grande mandamento são 3 coisas. O entendimento, o coração e a alma. Então, isso vai ser só o começo. Bom dia, Ju. Hã? Beleza? Fala aí, João. Fala, João.
Quer falar uma coisa? Não, mano, foi mal. Eu cheguei na academia que dei bom dia pra moça da recepção. Ah, bom. Tava fora do mudo. Então, o entendimento, nada vai substituir depois dos outros dois. Não vai substituir, vai ser só o começo. Certo? Então, essa era a minha aula. Eu encerro aqui. E aí, gostaram? Ótimo, aprendi muitas coisas, muitas chavezinhas. Essa da inteligência artificial, eu acho que foi a mais pontual, principalmente para esse tempo. Né? E outra coisa, igual você falou aqui por último, que cada um tem que, nada vai substituir você mesmo ler, né? Sim. Porque cada um vai ter a sua própria interpretação, ainda baseado no seu conhecimento de hoje. Igual você falou ali no meio da palestra, se você for ler hoje, você já vai ter outra interpretação. Sim. Então não adianta, né? A gente mesmo tem que ler, não adianta ir lá na igreja só e ouvir o pastor ou o padre falando. É algo nosso, próprio nosso, porque Deus tem uma revelação para cada um de nós. Exato. Igual você falou, se você só vai entender e saber se você ler a Bíblia e souber o que está escrito lá dentro. Enfim, muito bom. Parabéns, obrigada aí pelo tempo. E que Deus continue te usando aí, te dando graça, unção e poder, e que você alcance além do que você está pedindo para Deus, além do 1 milhão. Que eu creio que é só questão de tempo. Parabéns. Boa. Então é isso, gente. Alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? A Marilete e a Marisete, elas causam uma confusão na minha mente. Né? Fala aí, João. Tudo Fala. certo por aqui, meu irmão. Só gratidão. Um domingão abençoado pra nós. Vou meditar bastante sobre o que foi falado aqui. Show de bola, irmão. Tamo junto. Que precisar, Gratidão, Filipão. só me ligar. É nóis. Tô indo nessa também. Abração. Valeu. Certo, Marilete, tá por aí? Quer falar alguma coisa? A Marilete tem a minha irmã daqui que está lá, então ela está cheia de tarefas lá ajudando. Ela falou, vou deixar aqui aberto e conforme eu vou podendo, eu corro lá. Mas agora é bem a hora do almoço, né? Então devem estar lá todo mundo Sim. confraternizando. Obrigado, Marisete, por estar aqui, por esse, acho que era o suficiente para começar isso aqui. Obrigado, viu? Obrigada eu. Fiquei muito feliz em poder ouvir tudo que eu ouvi. Never give up. Acho que era a semente que a gente precisava aí. Não adianta. Tu sabe, Felipe, que um cara foi ministrar aqui num evento há muito tempo atrás, né? E ele orou antes para que houvesse transformação, para que houvesse libertação e tal, né? Fez jejum, fez oração. E ele ficou muito tempo antes desse evento fazendo isso, né? E no evento ele foi lá e ministrou e falou, quem aqui quer aceitar Jesus? E tal, né? E só foi um cara lá na frente. Olha. Só foi um cara lá na frente. Uau. E quem que era esse cara? Deixa eu até buscar aqui o nome dele. Pera aí, porque eu quero te falar, porque isso é... Aquele cara americano que é muito, muito famoso, o evangelista mais importante dos Estados Unidos. Como é que era o nome dele, gente? Não sei. Evangelista. Era lá que eu vou... Billy Graham? Billy Graham. Ele foi aquele cara, aquele único cara que foi lá na frente e que aceitou Jesus. Arrepiei agora. Entendeu? Entendeu o poder do que você está fazendo? Sim. E falando aqui, uma pessoa que estiver ali pode ser aquela pessoa que vai trazer o 1 milhão que você quer, mas que Deus tem muito mais, eu tenho certeza. É verdade. Por isso que, né, às vezes a gente fala, meu Deus, ninguém foi, ninguém assistiu. Você lançou a sementinha. Pode ser que eu vá fazer alguma coisa aqui que pode... Então, não sei o que Deus quer fazer. Mas Ele sabe, né? E trouxe quem precisava, o João, que esteve aí até agora. Acredito. Então, é isso aí. Never give up. Nunca desista. E
E não queira nada do que Deus está te mostrando agora. Ó, é uma sementinha, não é, Felipe? Acredito. Não, eu gostei muito, assim, ó, só de eu ter falado tudo isso, Uhum. eu senti o poder de tudo que eu falei, não foi? Foi muito poderoso. Uhum. Nossa, eu aprendi muita coisa. E olha que eu leio a Bíblia, que eu já conheço muita coisa, não conheço muito nada, assim, falando do que eu tenho ainda que conhecer. Mas eu conheço algumas coisas, claro, né? Mas tu vê, né, igual você falou, a plasticidade que há no cérebro depois que você aprende uma coisa nova. O cérebro nunca mais volta ao tamanho normal. Então, Sim. é isso que vale. O resto, teve 2, teve 1000 pessoas, não interessa. Olha que Interessa que interessante. lançou. Olha que interessante, eu tinha pegado um dado aqui, ó, 50 dias é o meu desafio para eles aprenderem. Neemias, na Bíblia, construiu o templo em 52 dias. Ó. Uhum. Legal, né? Legal demais. Outra coisa que você falou sobre direita e esquerda, se você for lá naquele ponto da Bíblia onde Deus fala, agora eu vou separar os que vão, né, vão estar comigo e os que vão ficar. Que fala assim, você separa para a direita as ovelhas e tal. Aqueles que vão, vinde a mim, né, vocês que daí eles falam, né, ele separou do lado direito, né? Daí eles falaram assim, mas o que nós fizemos para que nós estamos aqui do lado direito contigo? Ah, todo aquele que visitou a prisão, que deu comida para quem estava com fome, né? Foi a mim que fizeram. Então ele separou ali bem exato direita e esquerda. Muito, muito legal. Até pesquisei aqui, ó. Na Bíblia, Mateus 25, Jesus separará as pessoas como um bom pastor, separa as ovelhas dos bodes e colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Esse ponto aí. Agora, Felipe, deixa eu te falar, é claro que você leu, mas deixa eu te lembrar de alguns versículos que para minha vida são muito pontuais. Você falou em Isaías, eu lembrei na hora. Isaías 14, 24, está escrito bem assim, eu, o Senhor dos Exércitos, jurei dizendo, né? Assim como eu falei e determinei, assim sucedeu. Uau. Esse versículo para mim tem um poder. Assim como eu pensei, ele pensou e falou. Assim aconteceu. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo. Ali era o próprio Deus dizendo, porque o Senhor dos Exércitos jurou dizendo. Uau. E tem outro versículo que para mim é muito demais, que está também em Isaías 55, 1, que fala assim, vinde e comprai sem dinheiro. Isso é muito. Você vai falar, como assim? Eu tenho que trabalhar, mas eu vivo muito isso, porque eu falo, meu Deus, eu queria... tá na hora de eu renovar meu guarda-roupa. Aí vem um monte de gente me trazendo roupa. A vós todos que tendes sede, vinde às águas, e a vós que não tendes dinheiro, vinde. Comprai e comei. Uau. Tá vendo? Esses versículos são muito pontuais para você falar o poder da Bíblia nessa tua... Tô aqui me metendo, eu com roteirista, tá? Amém. Somos todos roteiristas. Somos todos roteiristas. E outra coisa também que eu achei muito interessante que você falou, que nós temos que mudar o nosso roteiro. E sim. E está lá em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uau. Muito boa. Muito boa. Muito, muito, muito boa mesmo. Nossa. Bora lá levar conhecimento, Felipe. Adorei. Obrigado por estar aqui, viu, Marisete? Obrigada eu. Que o Senhor continue te abençoando aí. Amém. Um beijo. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Fica com Deus. Tchau.